Oi, galera. Opa. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Vamos então para a nossa aula de hoje. Material já postado aí para vocês e ao vivo aí para vocês poderem acompanhar juntamente com a explicação, né? Hoje eu vou falar um pouquinho mais a respeito de marketing social, né? E hoje eu vou focar um pouco aí de acordo com a temática proposta. Vamos falar um pouquinho sobre marketing para ONGs, ou organizações não governamentais. E com essa etapa eu encerro aí esta parte dos estudos, né? E já poderemos dar sequência aí com as próximas atividades aí que vamos ter no decorrer do mês, né? No decorrer deste módulo aí que se encerra aí no final do mês, deste mês de junho, tá bom? Então, vamos lá. Marketing para ONGs, né? Vamos recordar brevemente o que nós já vimos até o momento. Nós falamos ontem bastante a respeito de marketing social, né? Recordando, fazendo alguns ganchos aí com a aula passada para nós recordarmos o que nós vimos, nós aprendemos que o marketing social ele é uma forma de marketing muito importante, né? Tão importante quanto o marketing, vamos chamá-lo de marketing tradicional, né? Que foi o que nós estudamos aí no decorrer de todo este módulo. E nós vimos que ele também foi desenvolvido, né, pelo Kotler, que é considerado aí um dos precursores, né, para não falar muitos, até mesmo existem muitos artigos que chamam ele de o pai do marketing, porque ele é quem deu aí uma das maiores gamas de informação, de conceitos, de estudos a respeito do estudo de marketing, né? E ele então passou a perceber a necessidade, vamos dizer assim, né, de o marketing passar a impactar, vamos dizer assim, né, impactar a opinião pública. De uma certa forma, nós já falamos sobre isso, pelo fato de falarmos o tempo inteiro de que marketing ele tem esse papel de analisar o perfil do público-alvo e saber proporcionar exatamente aquilo que o meu consumidor deseja. Tendo isso em mente, ele passou a pegar todo esse lado estudioso que o marketing já tem, né, de uma forma tradicional estudada, e passou a aplicar no sentido de impacto comportamental, que é a forma como o meu público ele passa a enxergar a minha marca, tendo então maior confiança ou desconfiança, maior empatia ou uma até mesmo antipatia pela marca, dependendo da forma como essa campanha de marketing ela é, digamos, conduzida. E falamos também ontem da importância de atentarmos ao fato de que hoje o terceiro setor, né, em vista de toda essa crise que temos vivido, pandemias e desigualdades e militância, né, em prol de igualdade, em prol de melhoras sociais, então podemos dizer que o marketing social, né, está muito ligado ao terceiro setor, que é aquele setor responsável aí, vamos dizer assim, por agregar todas essas classes da sociedade focadas em atuar perante as desigualdades sociais e lutar por melhoras sociais e ambientais também, por que não? Então é por isso que o terceiro setor hoje ele é tão visado pelo marketing. E falamos inclusive dessa questão do surgimento e aprimoramento do marketing social. E chegamos até então no terceiro setor, que é onde nós vamos falar de ONGs. Ok? Podemos dizer que o mundo está em crise hoje em dia? Está, né? Como nunca
né? Há muito tempo não tivemos aí uma situação tão preocupante como agora, né? O mundo está em crise, estamos vivendo uma pandemia, né? E antes mesmo da pandemia, nós podemos perceber que já existem muitas crises que estão assolando aí a humanidade em pouco tempo, né? Tragédias, mudanças que têm constituído aí cenários não muito bons perante a sociedade. Então, o mundo está em crise, isso é um fato, né? E as empresas sabem disso. As empresas, elas têm se apercebido desta situação atual. Também nós temos aí uma questão dos governos não conseguem resolver os problemas sociais, né? Nós notamos que hoje o que nós chamamos de o primeiro setor, né? O primeiro setor que é constituído pelos governos, segundo setor constituído pelas empresas privadas de capital privado, terceiro setor que são as organizações não governamentais. Os governos que pertencem aí ao primeiro setor, eles não conseguem resolver os problemas sociais. Conseguem resolver partes, sim, né? Nós temos vários exemplos, vários programas que mostram que existem algumas situações em que eles alcançam relativo sucesso. Mas, em forma geral, o governo eles não têm conseguido resolver todos os problemas sociais, sempre ficando aí grande parte da população para trás, sem serem beneficiados por algum programa, por algum projeto, né? Então, o que acontece? O terceiro setor é o que mais cresceu no Brasil nos últimos 6 anos, né? 157%. Temos aí aproximadamente 300 mil organizações não governamentais, abrangendo aí mais de 1,5 milhões de pessoas. Então o que acontece? Pelo fato do primeiro setor não conseguir aí atender essa demanda, o terceiro setor tem crescido muito, né? Nós temos notado que cada vez mais nós temos tido organizações não governamentais atuantes tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas, tentando diminuir as desigualdades sociais, tentando parar um pouco a degradação ambiental. Então é um setor que realmente cresceu e muito. E este setor, automaticamente, chama atenção aí pelo fato de que o marketing precisa estar presente nesses setores e nós vamos ver um pouquinho mais do porquê. Tá? Mais uma vez citando aí Philip Kotler, né? Ele diz que marketing não é encontrar maneiras de empurrar produtos para clientes. Marketing é a arte de criar valor genuíno aos seus clientes. Notem que interessante. Esse ponto de vista ele é muito válido porque isso apenas reforça mais um pouco tudo que falamos no decorrer das nossas aulas, no sentido de que marketing não é venda, né? O marketing ele não é venda. Venda constitui-se basicamente um vendedor te apresentar um produto e você ir lá e, querendo ou não, ele te empurra esse produto de modo que, né, é apenas uma troca simples. O marketing não, ele cria valores. O marketing tem esse papel de superar esse papel de venda base e fazer com que aquele produto ele realmente seja um produto de valor pelo qual o meu cliente se sinta atraído a comprá-lo. E isso se torna algo muito importante também neste terceiro setor, como nós vamos falar. Aí vem a pergunta: como fazer aí um marketing social, né, sem aí esses temas propostos? Como fazer às vezes um marketing sem muita verba, sem lucro, sem funcionários, sem produto? Porque nós falamos que o marketing social, né, ele é um marketing que não está ligado diretamente a um produto físico que eu produza, mas ele está trabalhando com o quê? Com a questão de impacto social. Então, como que eu vou fazer isso sem informação, sem verba, sem lucro, sem funcionário, né? Fez até um 5S aí, né? Mas não é aquele 5S que a gente aprende na escola de
ensino japonês não, né? Isso aí é uma outra coisa que a gente, né, está abordando aqui no momento. Então, justamente por isso, mais uma vez a palavra planejamento, ela vem aí como uma chave motriz para que nós possamos entender em como colocar esse projeto, esse tipo de projeto, esse tipo de marketing em ação, atendendo às demandas que a empresa tenha. Planejamento é a palavra-chave. Então nós vamos falar aí um pouquinho sobre esses 4 A's aí propostos no slide, onde nós temos aí análise, adaptação, ativação e a avaliação, né? Então vamos entender um pouco sobre como esses 4 A's eles conseguem impactar aí e ajudar na solução destes temas que podem atrasar, né, que podem atrapalhar a implantação desse tipo de estudo de marketing, tá? Vamos falar então primeiramente a respeito de análise, né, que é o primeiro pedacinho que nós temos aí, né? Em se tratando de análise, é muito importante que a empresa ela tenha muito bem destacada, muito bem explanada, algo que seja muito bem conhecido por parte de quem compõe essa equipe, né? É que a relação de missão, visão e valores é algo que sempre tem que estar presente aí nesse tipo de estudo, né? Lembrando que a missão de uma empresa ela aborda o que fazemos e para quem fazemos, né? A visão é onde queremos chegar, né? Que é onde você espera chegar no final de todo este processo, e os valores, que são os princípios que servem de guia. Então é muito importante que nesse passo aí, abordando a organização e tendo estes 3 pontos, né, que é a missão, a visão e os valores, muito bem claros, então nós podemos dar sequência aos pontos que eu tenho aí logo abaixo, que serve de pilares para essa organização na análise, como o desenvolvimento das atividades, as parcerias, a captação de recursos, a questão de custos, né? A questão das receitas, a questão de relacionamento, segmento-alvo, proposições de valor, os canais que serão utilizados, né? Então isso tudo faz parte aí de uma organização dentro de uma análise aí, né? Uma análise que é uma análise organizada, vamos dizer assim. E dessa forma, nós conseguimos ter o quê? Toda uma primeira visão, vamos chamá-la de visão macro, né? De todo o processo. E tendo bem detalhados esses detalhes, ficam fáceis para nós conseguirmos chegar a um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, né? Tendo devidamente organizadas as atividades, as parcerias, relacionamentos e esses pontos aí que foram citados, tá? A questão também do ambiente é muito importante que seja citado aí nessa questão da análise. Por quê? Porque o ambiente, gente, ele engloba vários fatores, né? Nós temos aí fatores macroambientais que podem afetar aí essa nossa visão de ambiente, né? Onde eu tenho fatores econômicos, eu tenho fatores demográficos, socioculturais, tecnológicos, políticos, naturais, e eu tenho também a questão de ambiente setorial, que são as tendências de setor e as sazonalidades. Para quem está vendo aí a imagem, né? Mais uma vez, para quem estudou comigo aí e recorda-se, quando tivemos a nossa aula de análise SWOT, mais uma vez nós temos ele aí como um ponto importante de análise, né? Aonde eu avalio ambiente interno e ambiente externo, né? Que é onde eu avalio as oportunidades, as ameaças, as forças e as fraquezas. Lembrando que oportunidades e ameaças, né, são fatores externos à minha empresa que eu não tenho como controlar, nós já falamos e abordamos sobre isso, e internos são as forças e as fraquezas que correspondem ao meu interno, aonde eu tenho como controlar, modificar e alterar.
as minhas forças internas e as minhas fraquezas internas. E tendo essa análise SWOT bem determinante, bem detalhada, bem estudada, automaticamente o meu ambiente fica mais fácil de ser analisado também. E dentro da análise também, nós não podemos deixar de fora a questão de posicionamento, né? Que é o quê? O que nós podemos entender? Nós já falamos, inclusive, sobre isso também, né? O que vem a ser um posicionamento, que é a posição ou espaço que a sua marca ocupa na mente das pessoas, né? Então, já que estamos falando aí de causas sociais, já que estamos falando de marketing social, falando de ONGs, né? Então, esse posicionamento nós podemos entender como sendo qual é o posicionamento ou espaço que essa ONG ela ocupa na mente das pessoas, né? Lembrando que pelo nosso gráfico aí, nós temos o eixo X, que constitui-se como o foco na causa, e a eficácia desta ONG em relação aos projetos que ela já desenvolveu. Então, se eu parar aqui e perguntasse para vocês, né? Se eu perguntasse para vocês assim, qual é a ONG? Se eu falo a palavra ONG, qual que é a primeira ONG que vem à mente de vocês, né? Provavelmente a primeira ONG, o primeiro nome que vier à mente de vocês, provavelmente é aquela que está tendo um posicionamento mais em evidência, porque ela é conhecida como foco na causa e também tem eficácia. Então, por exemplo, se você me pergunta a mim, Gustavo, fala o nome de uma ONG que lhe vem à mente, eu penso em Greenpeace, né? Que é mundialmente conhecida e tem um posicionamento muito forte perante a sociedade. Então, essa questão aí é muito importante quando você pensa aí em trabalhar com esse marketing social, né? Qual que é o posicionamento que a sua empresa, a sua marca terá na mente das pessoas quando elas se perguntarem que ONG me vem à mente, ou que projeto social, ou que empresa que investe em social me vem à mente quando me perguntarem. Será que a minha empresa vai ser lembrada? Assim como quando eu falo em uma empresa preocupada com o meio ambiente, aí eu falo, igual nos exemplos que eu citei na aula passada, muitas pessoas vão lembrar de McDonald's por causa do posicionamento em que eles reservam um determinado período do ano para reverter todas as vendas de lanches para causas sociais, né, que é o Hospital de Tratamento ao Câncer. Então, será que a minha empresa que investe nesse marketing, qual que é o posicionamento que ela tem? Será que eu estou trabalhando corretamente este posicionamento? Então, é isso que nós podemos entender disso aí, né? E também nós precisamos entender que a análise também engloba as pessoas, né? E aí vem trazendo justamente essa pequena representação aí que vocês podem me acompanhar, né? Aonde eu tenho aí o que ele pensa e sente, né? E vem dizendo o que realmente conta, principalmente preocupações e aspirações, o que ele vê, ambiente, amigos, o que o mundo oferece, o que ele fala e faz, atitudes em público, aparência, comportamento com os outros, né? O que ele escuta, o que amigos dizem, o que o chefe fala, né? O que influenciadores dizem. Então, lembrando que as pessoas, né? Mais uma vez recordando, pessoas, elas possuem necessidades. Então, é por isso que é mais uma vez importante relembrar aí a pirâmide de Maslow, né? Para quem se recorda aí, vários dos estudos de marketing, eles se baseiam, quando estão analisando as pessoas e estão analisando as necessidades das pessoas, nós temos aí a pirâmide de Maslow que nos serve de guia para saber em que ponto nós estamos atuando na necessidade das pessoas ou do público-alvo qual eu desejo atingir, né? Lembrando que nós temos a base, que são a segurança, as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança social, autoestima e realização.
Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nós já tivemos essa aula, né, falando sobre a pirâmide das necessidades, a hierarquia das necessidades, então vocês podem consultar o material passado, caso vocês tenham dúvida em relação aí a isso. Passando para a próxima etapa, lembrando que então, né, naquele nosso desenho, voltando aqui rapidamente, que nós aqui estudamos a questão da análise, né? E dentro da análise, nós podemos citar que constituem como pontos-chave da análise organização, ambiente, posicionamento e pessoas. Agora, passando para a próxima parte do nosso A, dos nossos 4 A's, nós temos aí os objetivos. Nós temos a adaptação e dentre as temáticas de uma adaptação, nós temos os objetivos. E aí que vem o detalhe, porque muitas vezes nós percebemos que os projetos começam e eles se perdem no quesito objetivo. Talvez você já tenha passado por isso em algum projeto, em algum trabalho, né? Você começa a desenvolver uma coisa e você se perde. Então, nessa questão de adaptação, é muito importante nós nos atentarmos a esse ponto de objetivos. E aí, lembrando brevemente que em termos de objetivos, nós temos essa sigla SMART, né, que está destacado em vermelho para vocês. E o que nós podemos dizer? Objetivos têm que ser específicos, os objetivos têm que ser mensuráveis, ou seja, tem que ser algo que seja dentro da realidade das pessoas, que elas consigam alcançar, precisam ser atingíveis, precisam ser relevantes e precisam também do devido tempo, né, ou prazo. Então isso significa que tudo aquilo que você vai fazer tem que ter estas características, né? E quando falamos na questão de tempo, não podemos deixar de fora que tempo ele tem que ser trabalhado em curto, médio e longo prazo. Então, todo projeto, isso em linhas gerais, ele precisa ter esses objetivos mensuráveis, atingíveis, relevantes e desenvolvidos dentro de uma característica de tempo que tenha que ou ser a curto, ou ser a médio, ou a ser longo prazo, né? E alguns dos problemas mais comuns que podem atrapalhar aí esse alcance dos objetivos, né? Geralmente são os recursos físicos, humanos ou financeiros, né? Ou às vezes falta recurso físico para você concluir ou dar prosseguimento, ou falta pessoas capacitadas, ou falta dinheiro para continuar o projeto, né? A questão de visibilidade, né? Que é o seu projeto ser visível perante a sociedade, as pessoas conhecerem ele adequadamente. Engajamento, que é fazer as pessoas se engajarem, né? Principalmente dentro da empresa, lembrando mais uma vez de conceito de endomarketing, que é o marketing trabalhado de dentro para fora, começando pelos funcionários, e também a questão do conhecimento, né? Que é as pessoas terem pleno conhecimento do que está fazendo e o que vai ser feito, né? Depois, no próximo, aí, nós temos a questão de benefícios, né? É o próximo tópico dentro ainda do A de adaptação. Então, quando a gente fala de benefícios, é interessante nós entendermos que perguntas-chave podem ser trabalhadas para que nós consigamos visualizar essas questões. Quais são os problemas a serem tratados nesse meu projeto, né? Nesse meu marketing social? O que eu estou focando? Eu estou focando um problema A, um problema B ou um problema C? É uma causa social ou ambiental, né? Então, quais são os problemas que eu realmente vou tratar com esse meu projeto, com esse meu trabalho de marketing em cima dessa questão de social, né? Quais são as barreiras para as soluções? Quais são as barreiras que geralmente se enfrentam para se alcançar isso, né? O que atrapalha? São barreiras físicas, são barreiras sociais, são emocionais, cognitivas, financeiras, funcionais ou temporais, né? Que soluções podem ser implementadas para amenizar ou eliminar estes problemas, né? Quais vão trazer um maior retorno com menor custo? A palavra custo sempre colocada aí nos nossos textos, por quê? Porque tudo envolve custo, tudo envolve dinheiro, nada sai de graça, então tem essa questão do custo. É possível escalar? Ou seja, é possível você fazer
por degraus? É possível você fazer por níveis, né? Então, aí a dica, inclusive, aí no post-it amarelo, vem trazendo essas três questões importantes em relação ao foco, que é satisfazer necessidades tangíveis e intangíveis, superando expectativas e de forma sustentável, tanto financeiramente, quanto psicologicamente, quanto ambientalmente. Então, tem que ser feito de forma sustentável. Outro ponto também que nós podemos citar em relação à adaptação está relacionado aí com relacionamento e fidelização, né? Então, o que acontece? Em se tratando de relacionamento e fidelização, é importante nós lembrarmos que um ponto importante que o marketing sempre bate a tecla é a questão do relacionamento com o meu cliente. E por se tratar de marketing social, isso se torna ainda mais relevante e importante. Por quê? Esse tipo de relacionamento está lidando diretamente com o quê? Com a forma como as pessoas enxergam a sua empresa, né? Isso está envolvendo conceitos como confiabilidade, ética e a fidelização. Então, se você está desenvolvendo um marketing social e a empresa está construindo toda uma imagem, um exemplo simples, a CBMM, né, faz todo um marketing social procurando mostrar que não degrada o meio ambiente com a sua exploração nas terras de Araxá. Mostra lá um zoológico bem feito, mostra lá todo um parque, né, florestal que tá verdinho, tá bonitinho, etc e tal. Então, ou seja, isso é o quê? É uma forma de relacionamento e fidelização. Porque você está fazendo uma campanha para com que as pessoas vejam que a empresa está realmente fazendo aquele trabalho de forma séria. Você vê também outras empresas, como nós já citamos, né? As grandes marcas sempre fazendo um trabalho de relacionamento, mostrando para o seu público consumidor, que eles estão fazendo a diferença. Então isso é o que? É você construir uma relação com aquela pessoa, com aquele público, né? E isso faz com que a fidelização se torne algo automático, porque o cliente se torna fiel àquela marca, né? Então, algumas dicas de adaptação em relação a essa questão de fidelização e relacionamento. Aí vem trazendo algumas dicas, como campanhas específicas, né? Autenticidade, transparência, branding, posicionamento, cocriação. Isso aí só para vocês terem uma ideia de alguns pontos que são importantes no desenvolvimento dessa campanha de fidelização e relacionamento, tá? Foco, mais uma vez citando ali, fica no emocionar e engajar. Também nós não podemos deixar de fora a questão de canais, né? Canais nada mais são do que as formas como as pessoas ficam sabendo do seu projeto ou marketing que está sendo trabalhado por essa empresa, né? Então, alguns canais comuns e hoje um dos mais usados, nós temos aí pessoas mesmo, nós somos canais de transmissão de informação, né? E-mail, blogs, sites de busca, redes sociais, eventos, impressos e brindes, né? Então tudo isso tem a ver com canais de distribuição dessa informação, né? E aí eu acho interessante aí que nós temos esse gráfico crescente, vamos dizer assim, onde eu tenho o cliente descobrindo, pesquisando, tomando a decisão, participando, fidelizando e recomendando. Esse processo todo, para que ele aconteça até o final de forma, vamos dizer, com sucesso, é necessário que estes canais estejam bem trabalhados, né? Para que eu consiga fazer, eu como consumidor, através destes canais, eu consiga descobrir a marca da sua empresa ou produto, faça a pesquisa, decida, participe, fidelize e recomende. E em se tratando de marketing social, é a mesma coisa. Eu estou descobrindo uma causa social que essa empresa trabalha, eu vou pesquisar, eu vou me decidir, eu vou participar ou não, eu vou me fidelizar a essa marca e eu posso recomendá-la ou não. Então os canais são muito importantes nesse quesito. Receitas. É muito importante que as receitas durante todo esse projeto estejam bem
adaptadas, né? Então vem trazendo aí alguns pontos importantes como evitar o desperdício, né? Vem trazendo aí também a questão de não desperdiçar tempo, dinheiro, recursos, capital, esforços físicos, emocionais e cognitivos. Facilite as recomendações, facilite trabalhos, programas de fidelidade, meios de pagamento. Então, ou seja, são formas de nós entendermos que é importante nós angariar sem desperdiçar. O foco é, neste caso, flexibilização, aumento de valores e prolongamento, principalmente no quesito pagamentos, né? Vamos dizer assim, que são as obrigações. Outro ponto aí da adaptação, que vem citando aí, que eu acho interessante também, são as atividades principais, né? Recursos necessários, parceiros potenciais e custos estimados. Então, isso aqui é um ponto importante, porque ele meio que serve de escopo para você desenvolver essa campanha de marketing social, né? Quais serão as atividades principais dessa minha campanha? O que, quem, quando, como, né? Quais serão os recursos necessários? Aí vem trazendo aí compartilhamento, alugue, revenda, reutilize, peça descontos, isenções, permutas, são recursos que podem ser dados ou solicitados. Parceiros potenciais, aí vem citando aí vários, né? Empresas, governos, universidades, igrejas, ONGs, todas essas são parceiros que podem apoiar a minha causa social, e os custos estimados para que você possa levantar esse projeto e levá-lo adiante, né? Custos fixos, variáveis, sazonalidades, é importante a transparência e a contabilidade. E temos aí também a questão da validação. O que nós podemos entender como validação? Teste antes. Vamos ler, eu acho interessante aí que aí fala que no papel tudo funciona, né? Na vida real não. Até agora temos apenas hipóteses, então é importante fazer pesquisas para validar essas hipóteses, defina indicadores de sucesso, crie formas de mensurar o avanço deste processo e ter feedback e procure estimar a demanda. Interessante a frase que vem falando aí, né? Não importa quão legal é o plano, se os resultados não baterem, mude o plano. Então isso é validação. Aí também vem citando aí também a questão do marketing digital, que eu acho interessante também. Porque o marketing digital, nós inclusive falamos, já tivemos, né, aulas falando a respeito de marketing digital, e é interessante porque ele está presente aqui também, e eu acho muito válido, porque quando a gente fala de marketing digital, gente, o que vocês se lembram? Não sei, né, se vocês se recordam dessa aula, mas o marketing digital, ele está englobado todas as ferramentas disponíveis para que você consiga fazer o quê? Consiga levar a divulgação da sua marca através de plataformas. Então vocês podem ver aí, de acordo com o nosso desenho, no marketing digital central, nós temos aí toda uma árvore, digamos assim, de recursos e processos que englobam a divulgação. Então nós temos aí objetivos do marketing, né? Nós temos aí as redes sociais, a questão de monetização, né? A questão de monitoramento. Então isso aqui vocês não precisam decorar isso aqui não, tá, gente? Isso aqui é só uma forma de vocês entenderem que o marketing digital ele também está presente aí nessa forma de marketing social envolvendo o terceiro setor, tá? Marketing de guerrilha, vocês já viram também, é uma das formas de marketing já estudadas. Vem falando aí sobre formas de você utilizar esse tipo de marketing a favor do marketing que você quer implantar em termos de marketing social. Por que o marketing de guerrilha está aqui dentro do marketing social e terceiro setor? Porque nós já falamos que o marketing de guerrilha não é um tipo de marketing que ele é meio que imposto, tipo assim, ele é de guerrilha, então você está andando na rua, você vai vê-lo, ele vai te obrigar a vê-lo, você dificilmente vai conseguir desviá-lo, né? Então, o marketing de guerrilha, em se tratando de um marketing social, eles têm uma parceria interessante, porque o marketing social quer fazer uma mudança de conduta, que é o que nós já falamos. E o marketing de guerrilha vai te fornecer ferramentas para você colocar isso de uma forma mais enfática. Camisetas, adesivos, manifestações, cartazes,
revistas, jornais. Então tudo isso é marketing de guerrilha, são ferramentas de um marketing de guerrilha utilizados pelo marketing social, de modo que eu consiga convencer mais as pessoas a se empenharem ou se simpatizarem pela minha causa social através dessas ferramentas. Você vê lá um cartaz, proteja a natureza. É uma forma de marketing de guerrilha, porque você tem um cartaz que você está ali esfregando na cara da pessoa, e o marketing social está ali porque quer te fazer ali a conscientização de que é preciso preservar o meio ambiente. Então é por isso que o marketing de guerrilha e o marketing social estão muito juntos aí nessa forma de trabalho. Tá? O storytelling, né, só para nós entendermos o que ele vem a ser, está dentro aí de ativação também. O que nós entendemos como storytelling? Storytelling é você contar uma história, né? É contando uma história. E aí vem trazendo algumas formas, né, de você poder levar esse marketing para que as pessoas conheçam a sua história através de documentários, né, através de livros, através de gravações, né, através de vídeos mesmo, de fotografias, de eventos. Então é muito comum a gente ver aí empresas montarem um storytelling, que é o quê? Que é, às vezes, abrir alguma exposição, né? E se eu estou falando de marketing social, vem muito bem a calhar esse tipo de ferramenta, porque você pode contar a história do processo social vamos supor, se você vai, por exemplo, lá na CBMM, né, você marca lá um agendamento e você vai lá e tem um ônibus, né, que te leva por toda a mineradora, contando a história da mineradora, de quando ela surgiu, por que ela criou aquele zoológico, né? Qual a importância de manter o reflorestamento, quais as lições que eles aprenderam no decorrer dos anos. Quase que te conta uma história ali naquele trajeto. Quem já teve a oportunidade de visitar a CBMM entra muito nessa ferramenta que eu estou explicando, que é o storytelling, porque eles te colocam ali dentro daquele ônibus e você sai andando ali por ali e eles vão te contando toda a história da mineração e sempre colocando o ponto social, ambiental, que é a preservação do meio ambiente, né? Então isso é storytelling, é você contar uma história através, né, de várias ferramentas ali, de modo que você consiga convencer ou contar a história social de modo a convencer a pessoa a participar daquilo, tá? Importante também já partindo aí, vamos só recordar aqui rapidamente, né, dos As que nós já abordamos. Nós já falamos aqui então de análise, nós já falamos de adaptação e já falamos também de ativação, né? Então aí são pontos que estão todos associados aí a essa questão de ASES, né, associado ao nosso marketing social, né? No quesito avaliação, né, o que nós podemos citar aí? Eu acho interessante porque, em se tratando de avaliação, tudo que a gente faz é importante a gente avaliar, né? Então, tudo que a gente faz na vida, a gente chega num ponto em que a gente avalia e reavalia. E em se tratando de marketing social não é diferente. Então, após você fazer toda a criação deste processo, tem esse A aí que é o A de avaliação, que ele é muito importante. A avaliação é aprendizado. E as perguntas que são feitas servem para que nós possamos reavaliar muita coisa, né? Analise os dados e feedback colhidos, os objetivos foram atingidos, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos, o que você pode melhorar, o que você vai fazer diferente a partir disso, quais as lições aprendidas, em que outros projetos poderão ser aplicados no futuro. Então tudo isso, gente, são formas de nós avaliarmos esse processo e saber o que deu certo e o que não deu certo, né? Então é uma forma interessante da gente trabalhar isso aí, tá? Vou mostrar então aí para vocês alguns bons exemplos, né, de empresas, ONGs, né, vamos dizer assim, né, que são organizações não governamentais, conhecidas mundialmente,
por justamente colocarem essas práticas em ação, né? Nós temos aí primeiramente esse aí, que é o Cone 2012. Para quem não sabe, né, joga no Google depois para pesquisar, mas esse foi um movimento de uma ONG muito interessante. Esse aqui foi um documentário gravado em 2012, retratando ali uma questão de uma causa social, abordando ali questões de guerrilheiros, né, que era um líder que estava ali na República de Uganda, se não me engano, que estava ali recrutando jovens e crianças para atuarem nas linhas de frente de guerrilha, servindo tanto para lutarem como soldados, como escravos, né, escravos sexuais. Então, esse documentário fez muito sucesso e teve um impacto muito grande na época, gerou uma grande comoção, digamos assim, né? Tem um documentário também, se vocês quiserem depois pesquisarem, acho que tem disponível no YouTube para vocês verem também, né? Wikipédia, um outro exemplo clássico que nós podemos citar aí, né? Quem nunca pesquisou no Wikipédia alguma coisa, alguma temática ou algum assunto, né? E é grátis, né? Você não paga. Eles às vezes perguntam se você pode fazer alguma doação, mas você não é obrigado. Então é uma organização não governamental online que visa, qual que é o objetivo disso? Qual que é o bem social que eles visam com isso? Compartilhar conhecimento, né, para todas as pessoas. Esse aqui é uma outra ONG que é Anistia International, que é uma ONG que lida com presos políticos, né, às vezes injustamente, por perseguições, né, às vezes são presos políticos que sofreram perseguição por causa de ditaduras, de governos, né, ditatoriais. Então, essa ONG é uma ONG voltada para a anistia de pessoas que sofrem aí como presos, e na maioria dos casos presos políticos, né? Essa aqui também, que é a Acumen Fund, que é uma ONG que trabalha também com causas ambientais, principalmente com preservação do solo, da água, muito conhecido mundialmente também. Essa aqui também é muito conhecida, que é a WWF, que é também uma ONG, uma organização não governamental voltada para a preservação do meio ambiente, tá? Essa aqui também, que é a Kiva, né, que trabalha com causas sociais de países de terceiro mundo e países subdesenvolvidos, visando diminuir as diferenças sociais e culturais, né? Essa aqui também, Sonhar Acordado, que trabalha com voluntariado com jovens carentes nas escolas. CDI também, que visa trabalhos sociais em periferias e favelas, tentando favorecer e ajudar jovens em situações de risco social, né? Doutores da Alegria, que é muito conhecido, né? Nós já vimos, existem muitas reportagens, existem muitas matérias. É uma ONG que é constituída por pessoas que vão até hospitais, né, para levar diversão, distração para crianças que estão internadas, às vezes enfrentando tratamentos dolorosos, como tratamentos de câncer, quimioterapias, né, ou outros tipos de doenças. Então, são doutores, são pessoas que levam alegria para essas pessoas, né, que é uma causa social muito importante. O Greenpeace, que é conhecido mundialmente, né, como sendo uma organização não governamental que luta em prol da preservação ambiental, né? Então sempre você vê aí reportagens falando sobre a atuação do Greenpeace perante algum desastre ambiental, né? Como queimadas, poluição do solo, poluição dos mares, dos rios, etc., né? Esse aqui também, que é o Instituto Alana, né? Esse aqui trabalha com distribuição de brinquedos para jovens carentes. Tem a CARE também, que é uma organização mundial que trabalha em prol do combate às desigualdades infantis, né? As crianças carentes. Tem esse aqui também. Esse aqui eu não conheço. Esse aqui eu peguei do site, mas esse aqui eu não conheço não. Esse aqui, Medicina, Doutores Sem Fronteiras, que são médicos que vão até
países pobres para levar atendimento médico para pessoas que não têm condições. Então esses são alguns casos aí que a gente pode citar, né, de pessoas que conhecem e já atuaram nesses tipos de organizações que são importantes. Isso aqui é uma forma de marketing que visa levar algo de bom, de melhora social para as pessoas, né? Fechando com a nossa frase de Mahatma Gandhi: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Estamos precisando de ter esse conceito bem colocado em prática aí nos nossos dias, né? Então nós encerramos isso aí, encerramos a nossa aula com essa frase, né? Espero que tenha dado para vocês entenderem bastante aí o nosso conceito, né? E o material já está disponibilizado para vocês. Espero que vocês tenham conseguido, né, pegar aí tranquilamente a informação, né? Caso vocês tenham dúvidas, né, me procurem e eu estarei trazendo para vocês aí. Bom, como eu havia prometido para vocês, deixa eu só explicar aqui mais uma vez, citar aqui mais uma vez para vocês a questão das nossas provas. Eu prometi trazer para vocês como que vai ser, né, o sistema de provas que nós vamos ter a partir de semana que vem, né? Então hoje eu já vou postar para vocês os slides que vão cair na prova de semana que vem. E é bem tranquilo, gente, ó. Primeiramente, vocês vão receber lá no grupo do WhatsApp o link para vocês clicarem e entrarem na prova que estará disponível. Ela vai ficar disponível por um período de tempo, tá? Geralmente, vou colocar umas 2 horas de prazo, em média, de 1 a 2 horas de prazo, para que você possa fazer a prova, né? Que será totalmente online. E quando vocês clicarem no link, vocês vão automaticamente serem redirecionados para essa página aqui, né, que é uma avaliação de conhecimentos. E aí vocês vão preencher com o nome de vocês. Então eu vou vir cá, vou colocar aqui, ó, Gustavo Borges. E aí vocês vão ter as questões, né? A Terra é plana, quadrada ou redonda, né? Tem gente que vai achar que é plana, tem gente que vai achar que é quadrada, tem gente que vai achar que é redonda. Então eu venho cá e marco. Lembrando que automaticamente as questões são obrigatórias. Então se você não preencher alguma questão aqui, por exemplo, eu tenho aqui 2 questões nessa página. Se eu clicar aqui no próximo e ir para a próxima página, ele vai alertar que tem uma questão sem responder. Ó, essa pergunta é obrigatória. Então, ó, o céu é verde, azul, amarelo. Então eu vou vir cá, ó, coloco azul. Avanço para a próxima. Aí eu vou para a próxima etapa, ó. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Nossa, essa é difícil, né? Aí eu vou lá e marco. Ah, é roxo. Quem descobriu o Brasil? Pedro de Lara, Desi Gonçalves, Pedro Álvares de Cabral. Aí eu vou lá, marco Pedro Álvares. Aí o que vai acontecer? No momento em que você clicar, terminou de responder todas as perguntas, clicou no enviar, ele já fala automaticamente aqui, né? Avaliação de conhecimento obrigado, tal. Isso aqui eu acho que eu vou tirar, tá? Eu andei pensando aqui, eu acho que eu vou deixar para ver a pontuação depois. Por quê? Porque eu sei que vocês vão colar na minha prova. Mas aí, deixar que eu vim aqui e clique e veja a pontuação e comente com um coleguinha no grupo: ó, Gustavo, a resposta da questão 1 é a letra B. Ah, a resposta da 2 é a A. Então, para não acontecer disso, porque eu já sei que vocês vão consultar o material para fazer a prova, que eu sei que vocês são espertinhos, então eu não vou disponibilizar a correção ali na hora, porque vai que um coleguinha termina antes e resolve chamar o outro coleguinha que está no meio da prova e começa a comentar as respostas. Então eu vou na verdade liberar as correções só no outro dia, tá? Então vocês fazem a prova na segunda, por exemplo. Fez a prova na segunda-feira, o gabarito aqui vai ficar disponível para vocês no outro dia. Tá legal? E aí fica mais justo para a gente poder trabalhar. Tá certo? Então é bem tranquilo, né? Até semana que vem, então, a gente vai acertar. Ah, e tem um detalhe, né? Eu vou estar disponibilizando o link por volta do horário normal, das 19 horas, né? Então, das 19 até a hora que eu ainda vou determinar se vai ser
o tamanho da prova de 1 hora ou 2 horas. Aí depois eu informo isso para vocês. Tá legal? Bom, é isso, pessoal. Então, valeu. Qualquer informação extra que eu tiver para passar para vocês, eu chamo vocês depois lá no grupo, né? Qualquer dúvida também vocês podem me chamar também. Por favor, façam um resumo da aula de ontem e da aula de hoje, tá? Porque tem gente que ainda me pergunta se tem que fazer resumo. Tem que fazer resumo. Todo final de aula tem que fazer o resumo da aula do dia, tá? Façam um resumo da aula de ontem e de hoje. Ok? Combinado? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Uma boa noite, um bom descanso. E até semana que vem. E é isso. Tchauzinho. Bye.